convidado pelo pastor Fábio para estar aqui. É uma grande satisfação estar aqui nessa igreja. Eu me sinto em casa. E hoje à noite eu tinha uma palavra de Deus para ministrar, mas eu acordei lá no hotel e estava vindo da viagem do Rio, e Deus falou algo comigo para ministrar outra coisa aqui. Geralmente isso não acontece. Geralmente o que a gente pensa, planeja, mas nós estamos aqui pelo poder e a graça do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a nossa vontade, sim a vontade dele. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios. Vamos ministrar aqui uma palavra de Deus, livro de Efésios, capítulo 3. Efésios 2 é um versículo muito conhecido. Efésios 2, você que está acompanhando aí online, paz do Senhor, graça e paz, Deus te abençoe e fale poderosamente com você. Efésios 2, o versículo 8 é um versículo muito conhecido. O versículo, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Diga comigo a palavra graça. Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amém? Eu me converti no ano de 1999. Eu tinha 24 anos de idade. Até aquela altura do campeonato, eu nunca tinha entrado em uma igreja na minha vida. A não ser uma vez que eu tive numa cerimônia, em algo assim. Eu fui a uma igreja romana, mas fora isso, a minha casa era uma casa onde não tinha nenhum tipo de religião. Eu sequer era batizado na igreja católica. Nunca fui batizado, nem quando era criança. Meus pais eram muito aversos à religião. E toda vez que há um vazio existencial no homem, e todo homem nasce com esse vazio, né? Afinal de contas, de onde eu venho, né? Quem eu sou e para onde eu vou? Essas são 3 perguntas que a psicologia, a psicanálise e as religiões tentaram explicar ao longo da nossa existência. Toda vida que há um vazio, algo chega lá para preencher, e no meu caso foi o ateísmo. Eu me achei no ateísmo. Aos 12 anos de idade eu fui ser ateu, fui ler muito, fui aprender muito sobre como a religião foi nociva à humanidade ao longo da era que nós chamamos de 476, que é quando nasce o catolicismo. O catolicismo nasce ali em 476 e ele vai forte, dominando o mundo até mais ou menos 1500. Isso é conhecido como Era das Trevas. E eu era uma pessoa muito aversa à religião, porque a religião sempre significou para o homem atraso, sempre significou manipulação. A religião sempre significou o que há de mais ruim. Por causa da religião, pessoas matam umas às outras. Por causa de religião, fanáticos se levantam para oprimir povos e tantas coisas. E eu sempre achei que a religião era um câncer que existia na humanidade. Mas aos 24 anos de idade, eu descobri 2 coisas. Eu tive um sonho. E naquele sonho eu encontrei Jesus. Não foi um sonho qualquer, porque eu já tinha sonhado voando, ganhando na loteria, várias coisas. Mas eu tive uma experiência profunda com Deus ali, que eu chamo o pior dia da minha vida, né? O meu dia do Getsemane, quando eu estava passando pelos piores problemas que alguém podia passar, a ponto de pensar até em desistir da vida. E ali naquele sonho, eu encontrei Jesus, Ele me encontrou na verdade, eu sonhei com a cruz e eu acordei totalmente convertido, acredite ou não. Uma pessoa que odiava evangélico, que odiava igreja, religião, encontrou então um refúgio, uma pessoa, alguém que verdadeiro e único, o nosso Senhor Jesus. Já fazem 21 anos e você está calculando agora a minha idade, aleluia. Para mim foi um divisor de águas na minha vida, porque eu entendi que não só Jesus é vivo e verdadeiro, como o livro que eu passei minha vida toda criticando, que era a Bíblia, dizendo que era um livro falso, que esse papel aceitava qualquer coisa.
Eu descobri o tanto que a Bíblia é verdadeira. Agora eu descobri pelo menos uma outra coisa sobre a religião, que ela fanatiza, que ela é nociva. Eu descobri que eu estava certo mesmo, realmente é tudo isso mesmo. Mas eu descobri que o nosso Jesus, Ele está acima das religiões. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu nunca posso aceitar que exista uma prateleira de religiões com budismo, hinduísmo, espiritismo, bruxaria, e Jesus ser uma das opções, porque Ele não é. Ele não é um dos caminhos, e nós erroneamente muitas vezes escutamos as pessoas falarem isso. Todos os caminhos levam para Deus, e é mentira, porque só uma estrada leva daqui para o Rio de Janeiro. Se eu pregar outra estrada, eu vou para qualquer outro lugar, menos para o Rio. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmão, se você entender esse versículo, você já entendeu tudo. Que você, para herdar a salvação, não há outra maneira a não ser confessar Jesus como seu Senhor com os seus lábios e crer no coração. E foi aquilo que eu fiz naquele dia, sozinho, deitado no chão. Eu tinha dormido no chão chorando de depressão, e eu acordei convertido e nunca mais me prostrei de novo. E cada dia mais, desde aquela segunda-feira de carnaval de 1999, o meu coração segue mais e mais e mais apaixonado por Jesus. Eu descobri que Jesus não é religião, e eu descobri que eu estava certo com relação às religiões. Elas são muito nocivas. Por isso que a nossa bandeira é o amor. Nele não há regra, não há jeitinho, não há imposições. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro. Agora, eu converti, abri minha cabeça para entender novas coisas, a acreditar na Bíblia. Já fui a Israel várias vezes, já sentei com muitos arqueólogos, muitos guias, tive a constatação da nossa fé, de que eu sirvo um Deus verdadeiro, de que a fé que eu sirvo é verdadeira, de que a palavra que eu creio é verdadeira, mas eu não abri a cabeça a ponto de deixar cair o cérebro. Eu fui pensar acerca de muita coisa, e uma das coisas que mais eu gosto de pensar é acerca da nossa fé, do nosso arraial, da nossa igreja, e de tudo que a Bíblia diz acerca de nós como cristãos, como pessoas chamadas pelo nome de Cristo, e tudo aquilo que nós praticamos. Você quer ver um exemplo? Lá em Lucas, no capítulo 5, fala assim, que Jesus estava certo dia ensinando, e levaram a ele um paralítico e o desceram por um telhado. Jesus estava num certo dia, e isso me fala sobre, a todo tempo, como nós cristãos, a exemplo, a espelho de Jesus, devemos estar preparados para qualquer dia, orar pelos enfermos, ensinar acerca da palavra, evangelizar. E muitas vezes nós, como igreja, fazemos o seguinte: olha, temos um amigo que está passando por uma dificuldade no trabalho, a gente diz assim: vai domingo lá no culto, vai na campanha, não, vai ter um seminário. Você está com dificuldade na família, vai ter um seminário de família na minha igreja. E nós começamos, como igreja, a distorcer aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala certo dia. A Bíblia não diz que Deus marca no culto, que Deus marca na igreja, que é o pastor. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós, como cristãos, nós devemos ser instrumento de Deus, todos nós. Paulo diz que Deus chamou uns para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos. E ele diz assim: a fim de capacitar os santos para o ministério. E nós, como igreja, inventamos o clericalismo, que só quem prega é o pastor, só quem ora só quem fala de Jesus é o evangelista, só quem ensina é o mestre. Mas a Bíblia, não existe uma linha da Bíblia dizendo que Deus chamou alguma casta especial. Deus quer usar todos nós como instrumentos vivos para transformar a fibra moral do lugar aonde Ele nos plantou. Posso ouvir um amém?
Então é você, lá no seu trabalho, que vai levar a mensagem de Cristo. É você lá na sua escola, na sua faculdade, que vai ser luz e sal, para que as pessoas queiram receber e queiram ter aquilo que você tem. É você. É qualquer dia, qualquer hora. É num certo dia. Mas nós, como igreja, seguimos inventando moda, e muitas vezes não entendendo a mensagem que o Evangelho nos traz. E é sobre isso que eu queria falar hoje à noite. Eu queria falar sobre os dois Evangelhos de Jesus. Eu falei até para o Fábio, deixa eu chegar até o final, não me expulsa não, porque esse tema está meio herético, né? Os dois Evangelhos de Jesus. Olha que mensagem mais herética, aleluia. Mas eu vou explicar, me dê um crédito. Quando eu leio a Bíblia, quando eu passo a meditar na Escritura, e o Salmo diz isso, meditar na Escritura de dia e de noite, não é só para me ler por ler, mas é para me ler e pensar, o que é que ela está falando a meu respeito? O que é que ela está falando acerca dos princípios que regem a minha vida, a minha caminhada? E o que é que eu tenho feito com isso na prática? Porque a Bíblia é prática de vida. Quando a Bíblia diz, não sejais fiador de ninguém, ela não está abrindo um leque para você pensar sobre esse assunto. É um mandamento, não seja fiador. Se você puder, você dê, mas não seja fiador. É uma prática, é um princípio, é algo para me proteger. Essa é a nossa Bíblia, um livro que fala acerca de tudo, o manual do Criador a nosso respeito. Quando você compra um carro, vem aquele manual assim, desse tamanho assim. Quem já leu o manual de carro aí todinho? Irmãos, haja paciência, não dá não. Mas nós podemos ler o manual do Criador do homem, e entender o nosso funcionamento. E quando eu contemplo a Bíblia, parece que eu vejo dois evangelhos. E um evangelho eu chamo de o evangelho da graça, ou o evangelho da salvação. Esse evangelho da graça, ou evangelho da salvação, ele me fala acerca da morte salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Essa morte se deu por conta de Adão. Na realidade, nós conhecemos a história. Deus criou o homem ao sexto dia e o colocou no jardim. E o homem vivia no jardim até que ele foi tentado pela mulher que havia sido tentado por Satanás, que estava ali em forma de serpente. E eles não caíram por causa da desobediência. Eu já escutei muita gente falando isso. Porque Adão e Eva desobedeceram lá no jardim e aí nós pagamos a culpa. Não, ali foi muito mais profundo. Eles caíram ali pela cobiça, pelo poder, pela incredulidade. É tanto que Satanás chega e diz assim, olha, se você comer desse fruto, vocês serão iguais a Deus. E Satanás consegue imprimir o mesmo pecado que o havia derrubado do céu na vida de Adão e de Eva, né? E ali o homem cai. Há um plano de salvação para nós na pessoa de Cristo Jesus, que estava em Deus desde a fundação do mundo. E esse plano ele é realizado ali na região da Palestina. Eu não tenho tempo para explicar, mas foi um cenário único, aonde Roma estava sujeita às leis judaicas. Nunca aconteceu isso. Foi só uma vez na história em que uma nação dominadora se sujeitou à nação dominada por conta de um outro cenário que havia tido antes, com Alexandre o Grande. Então os judeus conseguiram impor a Roma a vontade deles, e Pilatos diz, eu não vejo culpa nesse homem, mas eu não posso fazer nada, porque eu estou amarrado por conta do acordo que havia entre Antípatro, que era o pai de Herodes o Grande, e o Império Romano, de que os judeus teriam as suas leis preservadas, e por causa dessa janela, que a Bíblia chama de plenitude do tempo, Jesus é crucificado, e ele morre ali pelo meu e pelo seu pecado. Essa é a obra do evangelho da graça.
Foi Deus que armou, foi Deus que fez. Ele nos deu a salvação. E como Paulo diz aos Efésios, isso é dom de Deus. Sabe o que é o dom, irmão? É um presente, é uma graça, é algo que alguém faz para você gratuitamente. É pela graça nós fomos salvos. Foi algo que Deus fez. Não há nenhum mérito em nós, absolutamente nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos. Ele já nos amou de forma incondicional. Ele nos amou de forma poderosa, demonstrando o amor dele, como a Bíblia diz. Ele demonstrou o seu amor por nós, dando Cristo para morrer em nosso lugar. Ele poderia, talvez, não fazer isso, não dar o seu filho, né? Ele poderia, talvez, pegar um anjo, né? Talvez um dazinho que estava meio quebrada lá, e vem cá, anjo vascaíno, né? Vai lá e resolve a parada. Já que era para cair, né, do céu, que fosse um vascaíno, não estou brincando. Ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele fez o inimaginável. Ele deu o seu filho, o único filho, a coisa que ele tinha de mais preciosa, para demonstrar o amor dele por nós. Uma vez eu estava evangelizando num presídio a um preso, e eu tentava falar para ele, explicar sobre esse amor de Deus, e explicar sobre essa troca, né, que Deus fez lá na cruz. E eu não estava conseguindo, e ele queria entender. E eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, você tem filho? Ele disse assim, eu tenho uma filha. Ele disse assim, se tivesse uma condição de libertar todos esses presos aqui do presídio e deixar sua filha aqui presa, você toparia? Ele, não, Deus me livre. Ele, pois é, ainda bem que você não é Deus, porque Deus não só deu Jesus, mas como Jesus sofreu uma das mortes mais horríveis, mais terríveis, que uma pessoa poderia sofrer, e Ele sofreu isso por mim e por você. E Deus fez isso de forma gratuita, de graça, por amor de Pai. Ele é Pai, porque Ele nos ama, simplesmente isso, nada mais. Então, eu já vi muitas pessoas assim honestas, mas honestamente enganadas, falando assim, olha, é porque eu sou uma pessoa boa, é porque eu sou uma pessoa humilde, é porque eu sou uma pessoa isso, aquilo, e eu creio que por causa disso Deus me salvou. E eu falei, meu Deus, como uma pessoa está enganada? Todos nós somos maus, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe nenhuma bondade, não existe nenhum mérito em nós para que nós possamos ser salvos. Isso é um engano. A única razão de nós sermos salvos foi a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Só isso. A lei, umas duas pessoas aí entenderam a revelação. A única coisa que nos fez ser salvos foi o amor de Deus e o sacrifício de Jesus. Não existia nada que nós pudéssemos fazer para ser salvos, mas Ele nos amou. Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu era ateu, que alguém me dizia isso, eu achava a maior bobagem do mundo. Eu achava a coisa mais sem nexo, mais sem noção. Eu dizia, não, Jesus foi um político, ele foi um cara lá da Palestina, esse negócio não existe, isso aí não tem sentido. E por mais que as pessoas tentassem me explicar acerca do amor de Deus e acerca do sacrifício de Jesus, menos eu entendia. Mas naquele sonho, quando eu sonhei com Jesus na cruz, quando eu sonhei com Ele morrendo lá na cruz pelos meus pecados, eu acordei chorando e eu entendi uma coisa: nós nunca conseguiremos entender por nós mesmos
acerca do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Tem que ser uma revelação. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então até o fato de nós o recebermos não é mérito nosso. Até isso, não é você que aceita Jesus. João 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos dei o meu nome, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir o Pai em meu nome, Ele conceda. Até para aceitar Jesus, irmãos, é necessário Ele intervir na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Agora, eu quero falar de um outro evangelho, né? É um outro evangelho. E parece contraditório o que eu vou falar aqui. Porque se por um lado nós temos esse evangelho da graça, que nós somos salvos, que não é dom nosso, não é obra nossa, mas é graça de Deus. Por outro lado, quando eu leio a Bíblia, quando eu examino, eu enxergo um outro evangelho, o que eu chamo de evangelho do reino, ou evangelho da recompensa. Irmãos, e esse evangelho ele é muito notório na Bíblia, porque esse evangelho é um evangelho cheio de verbos. Veja bem, se por um lado só existe o quê? Uma graça salvadora, que até para mim me achegar a ela, precisa Jesus intervir. Por outro lado, há um evangelho do reino, cheio de verbos, cheio de atitudes, que eu tenho que ter para conseguir alcançar o que a Bíblia chama de o reino dos céus, o reino de Deus. Quando Jesus ele ensina os discípulos a orar, e ele faz a célebre oração do Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, assim seja na terra como no céu. O que Jesus está falando ali para os discípulos, ele está dizendo: olha, existe uma dimensão, existe algo muito além do que vocês podem entender, e isso é o reino de Deus, é o reino dos céus, é o reino da recompensa, que são atitudes que quando nós tomamos, nós podemos trazer aquilo que está no céu para a terra. Esse reino é um reino de recompensas. A Bíblia usa outro nome, a Bíblia chama galardão. Galardão. E essa palavra galardão, ela tem um versículo muito célebre, que já começa falando o seguinte: Deus é galardoador daqueles que o buscam. Já começa um verbo, buscar. Se no evangelho da graça eu não faço nada, até o ir a Jesus, é Ele que me levou, o evangelho do reino é diferente. O evangelho do reino é um reino de verbos, é um evangelho de resultados práticos. E nós temos que entender que na nossa vida, existe isso. Existe resultados espirituais, mas existem resultados práticos. Coisas práticas, que temos que viver no nosso dia a dia. Eu vou explicar um pouco melhor, para você poder entender o que realmente é esse evangelho do galardão. Você precisa entender que há dois tipos de cristãos. Dois tipos de cristãos. Só tem dois. Não tem meio termo. Aliás, Deus não é Deus de meio termo. Ou é céu, ou é inferno, é bênção, ou é maldição, ou é luz, ou é trevas. Não tem meio termo com Deus. Ou é quente, ou é frio. Não tem esse negócio de morno. Ele diz, tem até uns mornos, mas ele é bom que seja quente ou frio. Deus é um Deus de termos radicais. Ou é santo, ou é profano. Então, só tem dois tipos de crente. O crente vencedor.
e o crente derrotado. Engraçado, porque isso não tem a ver com salvação. E muita gente erra, porque muita gente pensa que vitória tem a ver com salvação. E na realidade, vitória não tem nada a ver com salvação, porque a salvação já nos foi dada. Então, nesse aspecto da salvação, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ela nem nos chama de vencedores, ela nos chama mais do que vencedores. Agora, é possível que você viva uma vida inteira salvo, que você viva uma vida inteira como uma pessoa que vai para o céu, mas que você seja um crente derrotado. Como que você sabe disso, Marcelo? Bom, eu estou nesse negócio há muito tempo. Eu estou nessa vida de igreja, de discipulado, de andar com pastores, de fundar igrejas, de tudo eu estou há muito tempo. Para mim entender que, como diz Tiago, há pessoas que são firmes, que elas avançam, que elas crescem, que elas conseguem alcançar muita coisa em Cristo, que elas são pessoas que têm resultado. E há crentes que são de ânimo dobre, como diz Tiago também, como a onda do mar. É o que eu chamo de crente montanha-russa. Ele acorda de manhã num dia e ele está cuspindo prego e bala e vamos e não sei o que, aleluia, glória a Deus, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou não sei o que e tal, e é o cara empolgado com os projetos da igreja, é o cara empolgado com tudo. Depois você procura ele, cadê o fulano? Sumiu, está lá na casa dele, chateado, triste, diz, eu vou desviar, vai dar certo, minha vida é isso, minha vida é aquilo, né? Se lamenta, sabe? Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas é o típico crente montanha-russa. Um dia está lá em cima, aleluiado. Um dia está lá embaixo. Um dia está lá em cima, aleluiado. Um dia está na depressão. Um dia está assim, um dia está assado. E eu quero abrir um parêntese aqui, falar um pouco sobre nosso arraial. Eu sempre digo isso, a análise que nós fazemos da nossa igreja muitas vezes. Quando eu falo da igreja, eu não estou falando dessa igreja aqui, eu estou falando da nossa igreja de uma forma geral. De como a igreja se tornou expert em criar expectativas vazias, sabe? É a campanha da vitória, é o seminário da bênção, é que se você der o dízimo, você vai conquistar, você vai avançar. Não, porque eu profetizo. Aí tem um pastor lá que faz uma voz, o cara chega, vamos orar, ó Senhor meu Deus e meu Pai, e não sei o quê, e a gente acha que isso tudo é espiritualidade, e não é. Porque nós estamos criando uma expectativa de que o povo corra atrás de uma cenoura que nunca alcança. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, quando nós olhamos lá, Josué capítulo 14, a partir do versículo 6, fala sobre a conquista de Caleb e Hebrom. Caleb demorou 45 anos para conquistar Hebrom. Nós estivemos lá em Hebrom, a gente até ministrou sobre isso lá em Israel. Ele demorou 45 anos, e lá 3 vezes, versículo 7, versículo 8 e versículo 9 diz assim, porque eu perseverei em seguir o Senhor. Caleb herdou Hebrom porque perseverou em seguir o Senhor. Caleb teve Hebrom porque perseveraram em seguir o Senhor. E às vezes nós não queremos perseverar, é outro verbo, perseverar, buscar. Quando nós vamos entender o evangelho do reino, o evangelho da recompensa, o evangelho do galardão, nós vamos encontrar muitos verbos, irmãos. Aí você fala, mas Marcílio, como você está falando que tem crente derrotado? Tem gente que é salvo, mas é derrotado pelo adultério que não consegue vencer, trai a esposa, está entendendo? Tem gente que é salvo, mas é derrotado pela ganância, pela avareza. As finanças dela não estão controladas, não estão bem geridas no reino de Deus. Ele não é um bom mordomo. Ele é salvo, mas é um camarada viciado ainda em coisas da velha vida.
às vezes consome bebida alcoólica escondida, porque nunca conseguiu se livrar do vício. É salvo. É salvo. Irmãos, a gente tem que entender que pecado nenhum leva a gente para o inferno. Só um pecado, um único pecado, que é o que a gente chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, é o único pecado, que é virar as costas para Jesus, virar as costas para a salvação. No mais, nenhum outro pecado vai nos atirar no inferno, senão ninguém é salvo. Porque quando nós cremos em Jesus, ainda que imperfeitos, ainda que como crentes derrotados, mas a salvação é de graça, ela é irrevogável. Agora, a pessoa é salva, mas ela ainda mente, ela ainda solta mentiras, ela ainda fala coisas que não são verdadeiras. A pessoa é crente, mas ainda desvia dinheiro da empresa, ainda tem práticas ilícitas financeiras, sonega imposto. Irmãos, a lista é grande. E eu não estou aqui dizendo que eu estou aqui como um paladino de que não erra nessas coisas. Muita coisa a gente erra, graças a Deus, cada vez errando menos, isso é maturidade. Mas às vezes a gente escorrega. Eu, às vezes, estou lá em casa, eu tenho que pedir perdão à minha esposa. Ô amor, me perdoe, eu falei com você de uma forma que eu não deveria falar. Eu fui grosso com você. Eu não sou assim, né? Porque eu aprendi a profetizar sobre a minha pessoa. Eu disse assim, amor, não sei o que foi que houve, eu não sou assim. Provérbios 18, 21. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem utilizá-la comerá do seu fruto. Então, em vez de você ficar dizendo, eu sou assim, eu erro nisso. Não, você diz, eu não sou assim. Me perdoe, eu errei com você, meu amor. Às vezes, marido, sou casado há 30 anos, irmãos. 30 anos que a mulher me aguenta. E eu amo ela demais, mas aí estou aqui, solto uma coisa, porque o estresse do dia a dia, aquela coisa toda. E eu tenho que pensar isso. Não, eu não posso fazer isso com ela. Eu não posso ser assim. Eu tenho que correr atrás de uma perfeição que a Bíblia diz, sede perfeito. Você vai ser? Não, talvez não. Em nome de Jesus, sim. No Espírito, sim. Mas eu tenho que correr atrás disso. Porque eu quero ser um crente vencedor. Eu não quero ser uma pessoa que escorrega nas coisas da fé e desagrada e decepciona o coração de Deus. Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, Jesus fala acerca desse reino, esse reino de galardão, esse reino de verbos, como eu chamo. Se por um lado tem uma graça que eu não preciso fazer nada, por outro lado, tem ações que eu preciso e necessito fazer. Primeiro, porque essas ações vão me treinar a ser luz e sal da terra. Segundo, porque essas ações vão glorificar a Deus. E terceiro, porque essas ações, elas vão produzir frutos aos homens e também no céu. Quarto, essas ações, elas vão me dar o que a Bíblia chama lá na glória de galardão. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos encontrar diferentes tipos de galardão. Nós vamos encontrar pessoas com um galardão muito grande. Pessoas que realmente se propuseram a fazer algo para Deus, para o reino de Deus. E nós vamos encontrar pessoas sem galardão nenhum. Sem galardão nenhum. Simplesmente pessoas que foram salvas. Isso é o que Paulo fala lá aos Romanos, quando ele diz que lá no céu, quando nós entrarmos no céu, as nossas obras serão provadas no fogo. O que é esse fogo, Marcílio? O fogo é o fogo, você pensa no fogo como um depurador. Quando um ourives, ele quer tirar toda a impureza do ouro, ele bota fogo. Aí é separado a impureza e aquilo que é ouro. E Paulo diz que as nossas obras podem ser de palha, podem ser obras de madeira, podem ser obras de ouro. E ele diz que muitos não têm obra nenhuma, vão entrar no céu nu.
sem galardão nenhum. Por quê? Porque pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, é misericórdia, é graça de Deus, não de obras. Mas olha que interessante, lá o fogo vai provar as nossas obras. Então, irmãos, olha o que Jesus fala em Mateus, no capítulo 5. Versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós já tivemos lá em Israel, lá nesse lugar lá, que é o lugar do Sermão da Montanha, e tinha uma multidão ali de a Bíblia fala de 5.000 homens, não sabemos quantas crianças e mulheres tinham, mas Jesus não falou à multidão, ele falou aos seus discípulos. E ele passou a ensinar os discípulos sobre o evangelho do reino, o evangelho do galardão, o evangelho dos verbos, daquilo que a gente precisa fazer. E ele diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando assim: você precisa ser humilde, você precisa ser uma pessoa humilde. E humildade não é um sentimento, humildade é uma escolha de anular a mim mesmo e ao meu ego. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Deus dando humildade para alguém, e os crentes muitas vezes oram de forma errada: ah, Senhor, me dá um coração humilde. Essa oração não existe, porque a Bíblia diz: humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Humilhai-vos, é você que escolhe se humilhar, é você que escolhe, quando alguém pisar em você, você ser um verme, você se encolher mais. É você que escolhe, quando uma pessoa passa por você na fila do supermercado e toma a sua frente, e você diz assim: não, deixa, eu não vou nem falar nada, eu estou aqui humilhado, eu não vou requerer os meus direitos, porque Jesus disse que se tomarem de você a capa, deixa levar a túnica também. Se quiserem obrigar você a caminhar 1 milha, você caminha 2, caminha 3, caminha 10. Eu tenho os meus direitos, eu não sei o quê. E a pessoa passa a ser conhecida lá no emprego como uma barraqueira, como uma pessoa que roda a baiana. Humilhai-vos, é uma atitude. Para que eu vou me humilhar? Para que eu possa herdar o reino dos céus, galardão. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Chorar, sabe o que quer dizer chorar? Quer dizer ter misericórdia das pessoas, quer dizer ser uma pessoa que intercede, quer dizer ser uma pessoa que tem um coração sensível. É algo que você escolhe, é algo que você tem que praticar. O amor, a graça, a misericórdia, o perdão, é você que tem que praticar. Não é um sentimento, é uma atitude. Eu fico às vezes vendo alguns irmãos falando assim: ah, eu queria tanto ser assim, eu queria tanto ser uma pessoa assada, eu queria tanto não sei o quê. Irmãos, você está, com todo carinho eu falo isso, se desmerecendo. Porque se a pessoa diz assim: olha, eu queria tanto ser uma pessoa misericordiosa, por outro lado ele diz assim: ah, eu falo mesmo, porque eu sou assim, eu sou verdadeiro. Olha como nós somos enganados. Nós achamos que aquilo que é ruim é uma característica nossa. Isso é meu, isso aqui é meu. E aquilo que é bom, eu não consigo, eu gostaria de ser. Irmãos, presta atenção aqui na minha mão, ó. Está vendo? Vai para a direita e para a esquerda. Presta atenção no meu pé, vai para a direita e para a esquerda. Presta atenção na minha cabeça. Se você controla a sua mão, seu pé, seu corpo, irmão, você pode controlar também suas emoções. Porque Deus nos dá domínio próprio. A gente tem que dizer e tomar posse, dizer: eu não quero mais ser esse tipo de pessoa, eu vou ser assim. Eu não quero mais ser uma pessoa arrogante, eu vou ser uma pessoa que chora,
Uma pessoa que tem um coração quebrantado. A Bíblia diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Para todos esses verbos, Deus tem uma recompensa. Quer buscar a Deus? Ele é galardoador daquele que o busca. Quer ser uma pessoa que chora com coração quebrantado e contrito? Ele não te despreza. Todos os verbos do Evangelho do Reino, você vai encontrar galardão. Jesus continua dizendo: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ser manso, irmãos. O cara te fechou, né? Aqui no Rio de Janeiro, meu Deus do céu, estou dirigindo esses dias aqui, tem que ser muito manso. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Manso, humilde, quebrantado. São coisas que nós nos inclinamos a ser. Esse é o Evangelho do Reino. É quando eu decido ser um cara manso. Quando a minha esposa falar comigo. E quando a esposa fala: irmãos, nós que somos homens, é difícil. Porque eu aprendi nesses 30 anos de casado que o homem tem um filtro do mal no ouvido. Isso é sério. Quando a esposa muitas vezes fala com o homem assim: viu, você que é solteira, vai aprendendo aí. A Bíblia diz assim: a mulher não ensine o marido. Mas por que a mulher não deve ensinar o marido? Porque às vezes a mulher quer ensinar e o marido não entende. É o filtro do mal. A mulher diz assim: amor, eu acho que a gente já passou por essa rua aqui, eu acho que a gente está perdido. O homem sente uma extrema incapacidade dentro dele. Ele ouve assim: seu burro, você é um jumento mesmo, você já está todo perdido, você não sabe de nada. Por isso que às vezes você fala com ele com tanto carinho: amor, eu acho que a gente está perdido. E ele: cala a boca, mulher! Porque ele escuta diferente. São coisas que a gente vai aprendendo. É o que eu chamo filtro do mal. A gente vai aprendendo. Aí nessa hora, a mansidão, ela tem que conseguir bloquear o filtro do mal. E a gente dizer assim: é verdade, amor, realmente eu acho que eu estou perdido. Olha como é diferente, né? Casal assim nunca se separa, irmãos, aleluia. Ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sabe o que é isso aqui? Fome e sede de justiça é quando nós temos assim um desejo, um anseio de ver a sociedade transformada, de ver as coisas acontecendo. Quando a gente busca a Deus para dizer: Deus, me ajuda a ser um instrumento de alguma coisa, nem que seja de oração, para que a minha cidade possa experimentar o reino de Deus. É buscar a Deus com fome e sede de justiça. Ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, você vai vendo por todo o capítulo 5, verbos. Jesus está dizendo: seja misericordioso, seja gracioso, seja manso, seja isso, seja aquilo. Agora é engraçado, porque se não é por graça, se não é por mérito, é por graça, por que eu preciso ser? Por que eu preciso ser? Aí ele diz o seguinte: regozijai-vos, versículo 12, e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ele está falando o seguinte: quando você começar a ter atitudes para poder ser uma pessoa transformada, quando você começar a ter atitudes para alcançar esse reino, para trazer esse reino do céu para a terra, grande vai ser a sua recompensa, vai ser o seu galardão. Irmãos, eu fico impressionado com as pessoas do mundo. Sabe, eu tenho uma empresa, uma operadora de viagens, e às vezes eu lido com alguns pacotes que nós fazemos
eventos empresariais. E eu impressionado como os caras são bons, rapaz. Como os caras têm visão. Sabe, eles não têm Jesus, eles não têm nada, mas os caras têm fé. São positivos, são assertivos. Eles fazem tudo de forma planejada. Eles fazem todo o seu trabalho baseado numa capacidade de realização. E às vezes eu olho para nós, cristãos, que temos 100 vezes mais capacidade, 100 vezes mais instrução, 100 vezes mais conhecimento acerca de valores como fé, perseverança, e principalmente, que temos o poderoso Deus ao nosso lado, que peleja as nossas batalhas, que vai na frente nas nossas guerras. E às vezes eu vejo a gente tão tímido, sabe? Fala com o irmão desempregado. Você diz assim: irmão, não aceite ficar desempregado, irmão. Monte um negócio, faça alguma coisa. Seja uma pessoa seja uma pessoa proativa, seja um guerreiro, seja um cara que vai atrás, que dá o sangue, que corre atrás de resultado. E a pessoa: não, que a coisa está tão difícil. Ele sempre tem uma boa desculpa na ponta da língua para ele não fazer o que ele tem que fazer. Escute, os dois evangelhos, o evangelho da graça, da salvação, e o evangelho do galardão, o evangelho do reino. Interessante porque o evangelho da graça, não há nada para mim me orgulhar, não há nada para mim bater no peito e dizer assim, como aquele fariseu que dizia: ó Senhor, obrigado, porque eu dou o dízimo, obrigado porque eu jejuo, né? Obrigado que eu sou merecedor. E às vezes, muitas vezes nós estamos igual aquele fariseu, batendo no nosso peito e agradecendo a Deus porque a gente é bom, né? Porque a gente é humilde. E tenha cuidado em se orgulhar de ser humilde, porque humildade é uma coisa frágil. Quando você pensa que tem, é porque você já perdeu. Mas tem uns irmãos que parece que tudo que eles fazem é se autoexaltar, né? Às vezes nós temos as nossas reuniões nas casas e no momento ali do compartilhar a palavra, e o irmão pega a palavra, faz uso da palavra para falar o tanto que ele é bom, o tanto que ele é uma pessoa maravilhosa, o tanto que ele é uma pessoa especial, sabe? É quase como ele eu acho que eu já ouvi alguém dizer assim: olha, eu realmente deveria ser salvo, porque Deus não vive sem mim. É quase mais ou menos isso. Parece que Deus estava em crise existencial, só vai resolver se aquela irmã for para o céu. O evangelho da graça, é pela graça, não é dom, não é obras, não é nada que nós façamos. Sabe o que é que você interfere na sua salvação? 0 vezes 0. Agora, às vezes as pessoas se orgulham, porque elas acham que elas merecem ser salvas. Eu lembro, quando eu fui pregar no presídio, e tinha uma rebelião lá no presídio, e depois eu me coloquei a pregar lá no presídio, porque eu disse: esse pessoal está precisando de uma palavra. Eu lembro que um irmão muito precioso, um senhor lá da igreja, muito precioso, ele disse assim: irmão, não vá pregar no presídio não. E eu falei: ué, por que, irmão? Ele disse: aquele pessoal não merece ouvir a palavra de Deus não, é tudo gente ruim. Eu falei: rapaz, agora que eu tenho que ir mesmo, porque o mais ruim de todos vai chegar lá, o pior de todos vai chegar lá, né? Só mais um. E às vezes tem essa percepção de que nós somos bons para ser salvos. Não há nenhum orgulho e nada em nós no evangelho da graça. Agora, no evangelho do reino, cara, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor. Paulo fala muito disso.
Você é servo, você tem que ser o melhor empregado, você tem que ser o número 1 da empresa. Você é empresário, você tem que ser o melhor empresário. Você tem que ser um cara de resultado, você tem que ser um cara top. Você é cabeleireira, você tem que fazer curso, você tem que se esforçar, ver muita coisa, ser melhor na sua área. E aí você fala isso para um crente, ele diz assim: ai, irmão, não, sabe, eu não quero, porque, sabe, eu sou muito tímido, eu não quero, sabe, eu não quero ser uma pessoa rica, eu não quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu só quero, sabe, a síndrome do Inha. Se eu tiver dinheirinho para comprar uma casinha e um carrinho e viver a minha vidinha, está tudo bem. E isso é a coisa mais egoísta, mais hipócrita e mais sem sentido que uma pessoa pode falar. Não é errado você ter dinheiro, errado é o dinheiro ter você. Não é errado você ser uma pessoa bem-sucedida, você ser uma pessoa que chegou lá, porque você, através do teu exemplo, você pode muito bem glorificar a Deus por tudo que você faz e você ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu vejo às vezes alguns vídeos no YouTube. O YouTube é uma coisa fenomenal, um canal de ensino fantástico. E eu sinto muito que muita gente às vezes usa só para entretenimento. E eu vi um empresário, um mega empresário, ele tem 3.000 franquias. E ele estava dando entrevista, ele é um dos participantes daquele programa da Sony, o Shark Tank. E o cara falou assim: mas por que você fica por aí dando entrevista e falando das suas empresas? Você não precisa disso, você já é um cara bilionário. E ele falou assim: sabe por quê, fulano? E ele não é crente não, ele diz: porque eu quero ensinar outras pessoas a também serem bem-sucedidas, porque eu comecei vendendo coxinha. Uma pessoa do mundo, querendo transbordar na vida dos outros. Uma pessoa que não conhece os valores, querendo brilhar de forma tremenda, querendo ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas. E o crente está lá: não, eu não quero, irmão, Irmãos, você tem que ter uma santa ambição no Evangelho do Reino, de ser o maior, de ser o melhor, de ser uma pessoa de resultado, de ser uma pessoa que não se acomoda com coisas poucas. Lógico, você não pode deixar isso subir para a sua cabeça, você não pode pensar que você é a última Coca-Cola do deserto, nada disso. Mas você, quando você faz isso, quando você entende desse evangelho do reino, que é um evangelho do verbo, buscai, ide, tomai, o reino de Deus é tomado por esforço. Você vai encontrar vários verbos, e aí você vai entender que quando você começar a caminhar para cumprir esses verbos, o poder de Deus vem, irmãos, e Ele faz assim, ó, Ele pega você, Ele abre as portas, Ele despedaça os ferrolhos, e Ele faz de você um instrumento vivo de testemunho. As pessoas olham e não entendem. Sabe, quando Neemias, e eu quero terminar com isso, essa é uma pregação, depois eu posso até ministrar aqui, mas quando Neemias ele sai de onde ele estava, e ele vai a Jerusalém, e ele vê os muros derrubados, Neemias, ele tem no coração dele um desejo, um anseio de restaurar aqueles muros. Agora você pensa numa coisa: Neemias era escravo, copeiro, estava longe, não tinha nenhum tipo de estrutura para nada, mas a Bíblia diz que em 52 dias ele reconstrói os muros de Jerusalém. Quando perguntam para Neemias o que foi que aconteceu, Neemias só tem uma explicação, é o que eu chamo de fator não sei. Ele diz: eu não sei, só sei que o Senhor foi comigo para realizar esta grande obra. Quando nós queremos dar resultado, quando nós queremos viver o evangelho do reino, quando nós queremos, sabe, exalar o bom perfume de Cristo, ser luz, ser sal, queremos ser pessoas de sucesso, não para o nosso ego, não para o nosso engrandecimento, mas para engrandecer a Deus. Quando a gente quer ter dinheiro, quer ter recurso para investir na obra de Deus,
quando a gente quer ser um grande empresário, quando a gente quer ser o maior e o melhor na nossa área, e isso é para a glória de Deus, então a mão do Senhor é conosco. E as pessoas perguntam: rapaz, o que foi que aconteceu? E você vai dizer: eu não sei, só sei que o Senhor me abençoou. Vamos ficar em pé, para fingir que está terminando, aleluia. Que essa palavra seja um incentivo para nós. Que seja um incentivo. Que seja um incentivo para que eu e você possamos entender esse evangelho, que eu até brinquei aqui, o título é Os Dois Evangelhos de Cristo, mas na realidade, irmãos, é o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho. É o único, um só evangelho. É o evangelho da Bíblia. É o evangelho que nos ensina a sermos pessoas que influenciam e transformam esse mundo. É um só evangelho. É uma moeda com duas faces. Em um em que há uma graça salvadora, e um outro que há algo que é minha parte, que cabe a mim fazer, que cabe a mim tomar decisões, que cabe a mim ter atitudes, que cabe a mim me esforçar, que cabe a mim estudar, que cabe a mim ser o melhor. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero orar pela sua vida, quero orar por você. Feche seus olhos se você quiser e... aleluia. Comece a orar. Comece a falar diante de Deus. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. Se por um lado nós vemos essa imensa graça que nos alcançou através de Cristo Jesus, do outro lado nós vemos o Senhor nos chamando para praticarmos esses verbos que o Senhor colocou diante de nós. Nós queremos, ó Deus, receber sim a graça, mas nós queremos também manifestar ações, para sermos, ó Deus, como a tua palavra diz, bons mordomos, bons dispenseiros, para sermos, ó Deus, bons maridos, bons pais de família, para sermos, ó Deus, os melhores alunos, os melhores empresários, para sermos, ó Deus, os melhores aonde o Senhor nos plantar. Nós queremos essa capacitação do alto, Deus, desse evangelho que nos faz conquistar, desse evangelho de vitória, desse evangelho, ó Deus, em que os meus resultados, eles vão demonstrar a tua fidelidade e o teu imenso amor. Eu já oro, Deus, para que o Senhor blinde os nossos corações, para que nada que nós alcancemos suba a nossa cabeça, para que nenhum resultado que nós venhamos ter possa nos afastar do Senhor, mas tudo aquilo que nós conquistarmos, nós colocaremos diante do Senhor com mãos abertas, dizendo que se há riqueza, se há posição, se há conquista, se há algo que nós alcançarmos, que seja como oferta viva, santa e agradável a Ti. Abençoa os meus irmãos, dá graça a eles, dá graça a mim, nos faz brilhar, Deus, onde o Senhor nos plantar, na faculdade, no trabalho, na cidade, na vizinhança, onde nós formos, nós possamos exaltar o evangelho da graça, que fomos salvos, mas também exaltar os resultados do evangelho do reino, e dizer que tudo que temos, tudo que somos, tudo que nós nos movemos, é por Ti, para Ti, e de Ti são todas as coisas. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus.